Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite de poder participar dessa roda de debate junto com os colegas sobre o professor Ubiratã de Ambrosio, sobre o seu legado, que é sem precedentes, né? Realmente, as contribuições que ele nos traz dentro da educação matemática e como educadores, ela é extremamente importante. Bom, meu nome é Marcos Bessa, eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, do campus de Caruaru. Trabalho com a didática da matemática, sou licenciado em matemática e estou aqui para conversar sobre esse debate, sobre essa roda de debate e eu colocar algumas impressões, alguns trabalhos que me vivenciaram e que refletem muito sobre a minha prática enquanto professor, enquanto educador, diante desse legado, desse trabalho do professor Ubiratã de Ambrosio. Quando a gente vai retomar e vai ler a história do trabalho do professor Biratan de Ambrosio, a gente acaba se apaixonando por essa vida, né? Por essa dedicação à matemática e por tudo que aconteceu. E aí a gente às vezes se coloca e se enxerga também, lógico, dentro da nossa humilde proporção, né? Mas a gente também se coloca dentro desse espaço e a gente faz refletir sobre a nossa prática durante esse tempo, né? Então, quando a gente percebe que o professor Biratan de Ambrosio, ele fez o doutorado dele lá em 1963, né? Ele vai fazer na Unicamp, faz uma parte desse doutorado dele na Europa, na Itália, e ele trabalha com a questão da matemática pura, e depois ele envereda por um outro caminho, a gente começa a entender também os nossos caminhos e aquilo tudo que nós trilhamos, e a gente começa a perceber o quão é importante toda essa trajetória. O professor Ubiratã, ele começa a enveredar por esse caminho dentro de uma matemática mais humanista, né? A partir de um convite para ser professor visitante na República do Mali, né? Ele vai trabalhar na cidade de Bamako, né? Que é a capital, e ele vai para lá para formar professores, né? Para formar doutores em matemática pura. Nesse convite, nesse trabalho, ele começa a ter contato com a cultura local e ele acaba se apaixonando por aquela cultura e por toda aquela matemática que eles fazem, tanto na agricultura, como na arte, como na questão da mineração, e ele começa a perceber essa matemática, né, o avanço de como essa matemática ela foi utilizada por esses povos diante das suas necessidades, e que ela é uma matemática que ela não é um produto europeu, só um produto europeu. Ela também tem uma matemática que ela é como o professor Ubiratã falava, um empreendimento humano, né? Para dentro das suas necessidades e para dentro das suas, além das suas especificidades, dentro das suas necessidades e das suas filosofias para explicar as coisas do seu mundo e do seu entorno. O professor, ele também, além da questão de ter ido à África, ele também vem a outras culturas na América. E quando ele entra nesse espaço da América, ele também começa a perceber, né, o quanto foi criado de matemática pelos povos que aqui estavam, né, os povos originários, né, que aqui estavam. Uma matemática que ela é tão importante e ela é tão particular. Então, nessa construção, ele acaba fazendo uma transição, vamos dizer assim, de uma matemática mais pura e aplicada para enveredar, né, para uma matemática mais humanista. É muito interessante essa passagem, e ele, em alguns momentos, ele nos coloca uma coisa que eu acho fantástica, que o professor Biratã coloca, que ele chama de gaiolas, né? Nós vivemos nas nossas gaiolas epistemológicas.
Quando ele fala que nós vivemos nessas gaiolas epistemológicas e não temos um olhar, né, como se nós ficássemos presos dentro dessas gaiolas epistemológicas, ele não quer dizer que essas gaiolas epistemológicas sejam de todo ruim, elas são necessárias para a ampliação do conhecimento, até o conhecimento que está ali dentro daquela gaiola, né, dentro daquele espaço, dentro daquele mundo que hoje a gente chama de bolhas, né? Mas é importante que as nossas gaiolas elas estejam com as portas abertas. Estar com as portas abertas das nossas gaiolas, elas nos permitem haver um mundo mais amplo, permitir a entrada de outros pesquisadores em nossos espaços, permitir a ampliação dessa discussão dos espaços que estamos, é extremamente importante para a gente poder ver o mundo de forma mais ampla. Ele tem uma colocação também muito interessante que o professor fala, né? E aí, nessa questão própria dessas gaiolas, é que no encontro dessas diferentes gaiolas é que acaba se desenvolvendo a questão da solidariedade, do respeito. Ele fala que ninguém vai conseguir resolver os problemas do mundo, que são tão complexos e tão sérios, né? E nós vemos isso hoje, nós ainda estamos vivendo resquícios de uma pandemia e ainda temos situações ainda pandêmicas, e que a importância da gente resolver esses problemas sérios a gente não vai resolver só. A gente vai resolver esses problemas de forma solidária, em conjunto. É um trabalho que é muito mais amplo do que o simples olhar de um pesquisador. Então, esse olhar do professor Biratã, ele me remete à questão da educação e mostra mais ou menos uma trajetória que eu tenho percorrido, né, enquanto professor. É interessante que quando eu entrei para a universidade, eu percebia que eu poderia dar conta de todo um cenário de uma sala de aula a partir do momento em que eu tivesse o conhecimento do saber que eu iria ensinar, outro conhecimento que estaria em jogo dentro da sala de aula. Eu achava que quando eu acabasse de fazer a minha licenciatura, eu teria todo um arcabouço que eu poderia responder a tudo que acontecesse em todos os momentos da sala de aula. Mas isso não é verdade. A partir do momento em que eu entro na sala de aula e percebo diferenças que ocorrem, só que no primeiro momento a gente não consegue enxergar isso, né? A gente não consegue entender essa dinâmica que acontece na sala de aula e a gente acaba atribuindo essas dificuldades que a gente tem e daquilo que a gente não dá conta a outros motivos que não são, de fato, a questão de que a gente tem que ter uma visão mais ampla, de que nós temos que ter as nossas gaiolas mais abertas e mais visitadas e elas, quem sabe até sem gaiolas, né? Mas em alguns momentos esses espaços para que possamos visitar essas gaiolas e recuperar alguma coisa, algum conhecimento, para a gente estar dentro dessa sociedade, dentro dessa amplitude que é a escola. É nesse sentido que eu observo as palavras do professor Uberatan de Ambrósio e hoje, refletindo sobre essa prática, que quando eu começo a perceber que não dou conta da minha sala de aula, que não é uma questão só de saber cálculo, não é uma questão só de saber geometria e poder dar conta, a gente começa a recorrer a outros campos, como a psicologia, as questões cognitivas, né, e a outros espaços que a gente tem percorrido durante esse caminho, né? O professor de Ambrósio também ele fala da questão da importância que todo pesquisador tem que ter de observar o contexto histórico em que surge um conhecimento. Então, inclusive aqueles professores das áreas de matemática mais pura, né, que eles vão se debruçar sobre um determinado conhecimento, sobre um determinado conteúdo específico, que ele busque saber o que é que acontecia naquele momento para que houvesse a necessidade de emergir esse saber
naquele contexto histórico, naquelas disputas que haviam. Ele diz que a descoberta desse momento histórico, a descoberta desse contexto, eles vai nos trazer muito sobre esse saber. Né? Vai trazer muito sobre esse saber e como é que a gente pode utilizar, como é que a gente pode utilizá-lo para responder muitos fatos. Então, e aí, quando a gente começa a perceber esse contexto e essa discussão histórico-social que permite, nos remete hoje até à minha prática. Né? Eu fico ouvindo isso e isso me remete à minha prática hoje, porque hoje, por exemplo, eu trabalho muito com a questão da inclusão. Então, assim, por que eu trabalho com a questão da inclusão? O que é que me afeta? O que é que me afeta, né, em relação a essa inclusão hoje? E o que me afeta a inclusão hoje é todo um contexto social que já vem sido, de diversos fatores, que vem avançando na discussão da inclusão de alunos com necessidades educativas especiais dentro de classes, que vamos chamar assim de classes regulares, de salas de aulas comuns. Né? Então, há necessidade da gente dar conta também desses nossos novos colegas que entram e dentro das suas dificuldades e das suas potencialidades tentar transformar essa sala de aula num ambiente melhor. Mas eu não vou conseguir fazer isso só. Né? Eu tenho que ter a ajuda dos meus amigos e das minhas amigas que pesquisam sobre isso, né? que nos trazem elementos que me favorecem a transformar aquela sala de aula numa sala de aula de fato inclusiva e de eu conseguir fazer com que os nossos alunos comecem a ter contato com aquele conhecimento e o que é mais importante, não só eles estarem dentro de sala de aula, mas eles também terem contato com o conhecimento e poderem adquirir conhecimento para poder avançar na sua vida, né? Porque a gente tem percebido que às vezes eles entram em sala, mas a gente não dá condições a eles de darem esse passo, né, do contato com o conhecimento. Né? Então, esse olhar humanista, né, esse olhar mais humano da educação e esse olhar mais humano da matemática, que eu acho que é o grande legado do professor Ubiratã. E hoje a gente vem discutindo sobre a questão que a gente já avançou um bocado sobre o campo cognitivo, sobre o campo epistemológico do saber em si, mas eu acho que também falta um pouco nessa construção, nessa formação docente, na formação inicial docente do campo afetivo. E aí, quando eu falo do campo afetivo, é do que nos afeta, do que nos pode, o que nós afetamos às nossas crianças e adolescentes que estão conosco em sala de aula para conversar sobre o conhecimento, como também o que a gente afeta de positivo e de negativo nisso e de quanto a gente pode corrigir dentro desse processo, desse caminhar. Eu acho que tudo isso, né, todo esse carinho, né, essa questão de afeto, eu acho que em todas as vezes que a gente observa e olha o professor Ubiratã de Ambrosio, a gente percebe isso de forma muito clara. Né? É a questão de uma matemática mais humanista, como diz o Carlos Matias, que tem lá o seu canal lá sobre a matemática humanista de forma espetacular e que ele discute sobre isso, e eu acho que o Biratã ele é como se fosse pessoa que inspira por demais o Carlos nesse avanço, nessa discussão sobre ele. Bom, para encerrar essa minha pequena fala, esse espaço que a gente está comentando aqui sobre o professor Ubiratã, eu vou deixar um conceito dele de ética que é muito interessante, em que ele fala que talvez seja, eu acho que aí resume bem, né, esse papel do professor Ubiratã dentro desse legado e dentro dessa história da matemática. Ele diz o seguinte: respeito, solidariedade e cooperação.
Se todos praticarmos essa ética, encontraremos a paz em seu sentido amplo. Que lindo, né? É espetacular. Né? Então, assim, essa frase do professor, né, do professor Ubiratã, ele demonstra exatamente essa questão humanitária, humanista, né, do educador. Então, eu acho que é um legado extremamente fantástico e que a gente pode vir a pensar e refletir muito mais. Tá bom? Bom, essas são as minhas palavras iniciais. Eu espero que a gente possa ter um diálogo bem interessante em que eu possa aprender muito, né, dentro desse debate junto com todos. Um forte abraço e até lá.